A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu já me apresentei a vocês em uns 2 outros vídeos do canal, mas eu vou fazer questão de me apresentar novamente, devido ao fato das coisas que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Abdala, eu sou da cidade de Ribeirão Preto. Eu sou apóstolo e profetisa de Cristo, não por escolha, mas por chamado. Eu gostaria que você entendesse que eu não sou nenhuma doida da internet que fica tendo visões e sonhos e delírios, que foi para o céu, para o inferno, e que viu Iemanjá ou sei lá o quê, como a gente vê em alguns canais por aí. O que eu vou te falar não foi me revelado através de um sonho que eu tive apenas, ou que eu dormi de barriga cheia e acabei tendo um pesadelo de madrugada. O que eu vou te falar foi o que Deus falou comigo durante 13 anos da minha vida. Em 2004, o Senhor começou um processo de resgate da minha vida. Eu fui bruxa pagã durante muito tempo da minha vida. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. Mas Deus teve misericórdia da minha vida e me resgatou. Ele levantou uma irmãzinha abençoada da cidade de Itaú de Minas para vir morar no prédio em que eu morava, interceder por mim. Durante 3 anos e meio, essa irmã intercedeu por mim. Uma hora eu conto melhor o meu testemunho, só que ele é longo, então eu terei que fazer alguns vídeos para poder contar. E essa irmã intercedeu por mim durante 3 anos e meio, até que eu aceitei. Eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não tinha ido para a igreja ainda, até que eu aceitei ir para a igreja, e o Senhor me mandou, não assim que eu fui para a igreja, na primeira vez que eu fui para a igreja, o Senhor falou assim para mim que Ele queria que eu obedecesse Ele. Eu aceitei aquela palavra e dediquei a minha vida a obedecer a Deus. E desde o começo Ele me mandou orar pela minha vida espiritual, orando por santificação, orar por avivamento espiritual, orar para que Deus me desse discernimento da palavra dele, pedindo sabedoria para obedecer, e me colocou para interceder pela igreja. Logo que eu fui para a igreja, eu já fui batizada. Em questão de um mês, Deus já preparou, nem um mês, no mesmo mês, Deus já preparou meu batismo. E Deus começou a fazer um trabalho muito grande na minha vida de me ensinar a obedecer a Ele. Né? Eu fui uma pessoa que viveu muito tempo no pecado, fui me converter com 35 anos de idade. E o Senhor teve um processo muito grande na minha vida de me ensinar a obedecê-lo. E eu dediquei minha vida a isso. Ainda no final de 2008, eu fiz um voto com Deus, em que eu consagrei a minha vida a Ele para viver a vontade dEle, não a minha. Foi uma hora eu explico melhor, mas foi um voto de nazirado. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu fiz esse voto com o Senhor. Eu renunciei a viver a minha vida para fazer a vontade do Senhor. Nisso o Senhor me mandou, na verdade Ele já tinha me dado essa direção antes, de eu renunciar à minha carreira, meu diploma, deixar Ele me preparar para fazer a obra de Deus. E durante mais de 13 anos Deus tem feito isso. Aqui em Ribeirão Preto, no secreto, nunca preguei na internet, já ensino a palavra, tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, eu tenho ensinado às pessoas, o que eu vou falar para vocês, eu já falei com outras pessoas, a maior parte não acreditou, mas o que eu tenho para falar para você é muito importante. E vem da parte do Senhor. O Senhor não me deu essa revelação num sonho. O Senhor não me deu essa revelação numa visão. O Senhor foi falando comigo durante anos, durante 13 anos, me fazendo entender as coisas que estão por acontecer. E Ele foi confirmando ao longo de todos esses anos. E tudo que o Senhor falou comigo, Ele usou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, somente os 66 livros da Bíblia Sagrada.
Ele usou somente a Bíblia Sagrada para falar comigo. Ele até me deu sonho, me deu revelação. Ele até usou de outras formas para falar comigo, mas para confirmar aquilo que ele já tinha dito comigo dentro da palavra de Deus. Tá bom? Então, tudo que eu vou pregar para você, tudo que eu vou te falar, inclusive todas as profecias que Deus me mandou te entregar. E ele me mandou entregar, ele até puxou minha orelha esses dias, usando uma profetisa aqui do YouTube, que já era para eu estar falando disso no YouTube, mas eu estava meio sem saber como fazer. E o Senhor me manda dizer para a igreja coisas que estão acontecendo e coisas que estão para acontecer. E tem muitas más notícias, mas tem solução para elas e Deus tem um caminho certo. E tem uma notícia maravilhosa que vai encher o coração de esperança de muita gente, mas que as pessoas terão que renunciar à sua própria carne, ao seu próprio eu, se esvaziar de si mesmo, se tornar como criança, para seguir a Cristo de forma verdadeira. O que eu vou te falar, então, como eu te disse, tudo que Deus falou comigo foi baseado dentro da igreja, dentro da palavra de Deus. E eu não vou te dar todos os versículos nesse momento, eu não vou te mostrar cada passagem com que ele falou comigo, mas eu vou te falar o porquê, tá bom? E qual que é a palavra que Deus me manda entregar para a igreja dele? Amados, a igreja de Cristo não será arrebatada antes da tribulação. Eu sei que tem muitos irmãos, muitas igrejas que pregam isso. Muitas igrejas pregando a respeito de que Jesus volta para arrebatar a igreja antes da tribulação. Isso não é verdade. Não é, eu vou dizer infelizmente, porque eu também gostaria de ser arrebatada antes da tribulação. Eu vim da Assembleia de Deus e lá eu aprendi que eu seria arrebatada antes da tribulação, mas isso não vai acontecer. E pior do que isso, o que a gente já está vivendo já é o princípio da tribulação. Tudo isso que você está vendo, que está acontecendo, que estão falando, que você está vivendo, já é o princípio da tribulação. E foi para isso que Deus me preparou, para estar aqui agora, para te alertar de coisas que estão por vir. E que a igreja vai sofrer muito. Muito. Está começando um período de sofrimento sobre a igreja, que durante 7 anos o Senhor purificará a sua igreja de todos os seus pecados. O Senhor tem falado comigo desde quando Ele me mandou interceder pela igreja, em 2008. Depois, em 2009, Ele começou a falar comigo a respeito da igreja e começou a me falar o quão triste, o quão pesaroso está o coração de Deus com relação aos seus filhos. O povo de Deus vive no pecado. O povo de Deus fez amizade com as pessoas do mundo, tem alianças com as pessoas do mundo. A igreja de Cristo passará por grande tribulação, porque a igreja de Cristo abandonou os caminhos do Senhor. Ela confiou em homens e não em Deus. A igreja de Cristo fez aliança com políticos. A igreja de Cristo fez aliança com maçonaria. A igreja de Cristo fez aliança com o pecado. A igreja de Cristo é adoradora de Mamon. Ela não busca as riquezas do céu. A igreja de Cristo é focada nas riquezas dos homens. Na riqueza, no dinheiro, na bênção, na prosperidade. A teologia da prosperidade tem destruído a cada dia a igreja. Se tornou um câncer dentro da igreja. E é por isso que a igreja não vai subir agora. Esquece, você que está esperando Jesus arrebatar a igreja antes da tribulação, esquece, a igreja será purificada. Durante 7 anos, a igreja passará por uma terrível tribulação, muito grande. Tudo isso já começou, o processo de purificação da igreja, de fato, está para começar.
Mas todos os princípios das dores já começaram. Tudo isso que tem acontecido com a igreja desde 2019 já é o princípio das dores, já é o princípio do sofrimento. Eu vou te dar uma dica. Aquilo tudo que você aprendeu de homens, falando a respeito de escatologia, tudo isso que você aprendeu, esquece. Passa uma borracha em cima, esquece, e vai se colocar diante do Senhor, vai se consagrar, vai fazer jejum, vai orar e pedir para Deus discernimento, vai pedir para Deus direção de Deus para a tua vida. Pega o Salmo 143 e ore ao Senhor. Pai, me mostra o caminho que eu devo andar, me guia através do teu Espírito, que teu Espírito seja bom para mim. Me mostra, Senhor, qual é o caminho verdadeiro, o caminho santo, Senhor. Vem tirar de mim todo o entendimento errado da tua palavra, Senhor. Vem me purificar, vem me santificar. Vem me mostrar aquilo que eu não estou vendo. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. Cristo tem falado comigo a respeito da igreja dele, que a igreja de Cristo é como o cego Bartimeu, que apesar de conhecer a Cristo, a saber quem é Cristo, Bartimeu, ele era cego, estava à beira do caminho de Jericó, pedindo esmola, mas ele sabia até a genealogia de Cristo, porque ele sabia que Cristo era filho de Davi. Mas ele estava cego à beira do caminho, ele não estava no caminho. Ele era cego espiritual, ele tinha uma capa de pedidor de esmola. E Cristo falou comigo durante todos esses anos que a igreja dele é como o cego Bartimeu. Até sabe quem ele é, conhece até a genealogia dele, mas nunca o viu de fato. A igreja de Cristo está fora do caminho do Senhor. A igreja de Cristo é cega espiritual. Ela carrega consigo uma capa de pedidor de esmola e ela está à beira do caminho pedindo esmola. Por isso você que está ouvindo esse áudio, Deus está te dando oportunidade agora de entrar diante da presença dele e pedir para ele: Senhor, meu Pai, rogo, Senhor, que abra os meus olhos espirituais, que arranque de mim a capa de cego, me coloque no caminho correto como seguidor de Cristo e me faça ver a face do teu Filho, porque a igreja de Cristo está afastada de Deus. E quando eu digo igreja de Cristo, eu não estou falando apenas do povo evangélico, eu estou falando de todo o povo de Deus. Eu estou falando da igreja católica. Sim, a igreja católica, sim, é povo de Deus, está desviado, está no mau caminho, é idólatra. Eu estou falando de outras igrejas que creem que Cristo é o único, que creem que Cristo é o Filho do Deus vivo, que morreu por nossos pecados, mas que estão todas contaminadas com idolatrias, com heresias, contaminadas com alianças completamente fora da palavra de Deus. Deus não quer que o ser humano tenha aliança com homens, mas aliança somente com Deus. A igreja fez aliança com políticos, fez aliança com maçonaria, fez aliança. A igreja tem sido usada como curral eleitoral de pastores, de políticos, e o povo cego, sendo usado por esses lobos ferozes, alimentando a sede de dinheiro, a sede de poder desses homens. Meu povo, diz o Senhor, está sendo usado, o meu povo está sendo destruído, o meu povo está sendo corrompido, colocaram um jugo pesado sobre o meu povo. Você que está ouvindo esse áudio, compartilhe esse áudio, porque as pessoas precisam saber que Jesus não vai voltar para arrebatar a igreja de Cristo antes da tribulação. A igreja de Cristo passa pela tribulação, porque a igreja de Cristo pecou, porque a igreja de Cristo não tem comunhão com Deus, porque a igreja de Cristo ela é amiga do diabo, ela ama o pecado, ela vive no pecado, ela não abre mão do pecado. São poucos os que vivem em função de se santificar. Poucos querem realmente uma comunhão com Deus. A igreja de Cristo ela é como o cego Bartimeu, sentada à beira do caminho, pedindo esmola. Porque Deus ele tem um reino. O Senhor Jesus nos ensinou a buscar o reino de Deus e sua justiça. Porque todas as coisas que queremos, precisamos, o Pai nos dará. Porque o Pai ele é nosso Pai, Ele nos ama. Nós não somos como os pagãos que vivem correndo atrás de necessidades da vida, mas a igreja de Cristo foi contaminada com
toda tentação que o diabo tentou a Cristo. A palavra que Deus me deu para me falar da corrupção da igreja está lá em Mateus 4, quando fala da tentação de Cristo. O diabo tentou a Cristo, primeiro no pão, ou seja, nas necessidades das coisas da vida, daquilo que a pessoa precisa para sobreviver. Cristo não aceitou a tentação do diabo. Cristo não aceitou transformar pedras em pães. Mas a igreja de Cristo caiu na tentação do diabo e luta pelo pão, luta pelas necessidades da vida, luta e serve hoje a Mamon, busca as bênçãos de Deus ao invés de buscar a tua face. Tudo aquilo que Deus tem para te dar, Ele já te deu na cruz do Calvário. O que precisa ser ensinado para a igreja é a verdadeira graça, que tudo aquilo que Deus tinha para te dar, Ele já te deu na cruz do Calvário. Ele já te deu tudo aquilo que você precisa na cruz do Calvário. Todos esses pastores, a imensa maioria desses pastores, esses sacerdotes, não importa quem seja, a imensa maioria está ensinando o meu povo, está ensinando o povo do Senhor, assim diz o Senhor, a comer no coxo do diabo, a correr atrás de bênção, a servir Mamon. Também Cristo foi tentado na palavra. O diabo chega para ele e fala para ele se lançar do alto do templo. Para quê? Porque os anjos do Senhor o protegeria. O diabo tentou Cristo na palavra. Ele mudou o sentido da palavra. Ele arrancou um pedaço da palavra e deu o entendimento que o diabo quis. Ele usou a palavra de Deus para tentar Cristo. E Cristo não caiu. Cristo, conhecendo a palavra, disse ao diabo: não tentarás o Senhor. Também está escrito que não tentarás ao Senhor. E Cristo não caiu na tentação do diabo, mas a igreja caiu na tentação do diabo. Dia após dia a igreja tem mudado o sentido da palavra de Deus, tem interpretado as escrituras segundo a sua carne, segundo a tua própria vontade. Cada um prega o seu próprio interesse. Toda a doutrina que é ensinada hoje dentro da igreja é doutrina de homens, é ensino de fariseu, é jugo pesado em cima do povo do Senhor. Peça a Deus por libertação de todo o jugo pesado. Vai a Cristo e pede para o Senhor: arranca de mim o jugo pesado, Senhor, e me dá o teu jugo que é leve. Tudo que tem sido ensinado dentro das igrejas é errado, é pecado, é heresia. Deus, Ele quer ser obedecido por amor. Deus quer ser obedecido porque você o ama, porque você ama o próximo. Deus não quer ser obedecido por medo, por interesse. Tem sido ensinado para a igreja de Cristo que ela tem de obedecer para ser abençoada. Isso é entendimento errado, entendimento de fariseu. A igreja de Cristo é abençoada porque Cristo morreu por ela na cruz e por isso que ela é abençoada. Deus quer que você o obedeça porque você o ama. Porque você entende que o pecado destrói a tua vida, porque você entende que o pecado destrói a tua família, porque você entende que o pecado destrói a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, porque aquele que vive no pecado dentro do corpo de Cristo, ele corrompe não só a igreja, mas ele corrompe também aquele que está no mundo, que vê aqueles que se dizem de Jesus andar no pecado e ficar julgando quem está de fora. A igreja de Cristo diante do Senhor é imunda, está fazendo tudo errado, está envergonhando o nome do Senhor. A igreja de Cristo envergonha Cristo, suja o nome dele diante da terra, diante do mundo, diante daqueles que são pecadores. A igreja de Cristo não tem se limpado como devia. A igreja de Cristo não ora por santificação, não está focada em vida espiritual, não está focada em buscar o reino de Deus e sua justiça. A igreja de Cristo não está focada em buscar por avivamento, por renovo espiritual. Você vai chamar as pessoas para orar pela vida espiritual, elas não oram. Se você chama para orar, não, eu vou orar por bênção, vamos pedir bênção, vamos fazer a tarde da bênção. Vão pedir dinheiro para Deus, vão pedir portas de emprego, vão pedir para Deus curar isso, vão pedir para Deus abençoar aquilo. Aí ainda tem quem ora. Mas tem gente que nem ora assim quer orar, quer que você ore por eles. Porque eles estão com preguiça até de orar. A igreja de Cristo é apóstata. A imensa maioria da igreja de Cristo hoje sobre a face da terra
É como a igreja de Laodiceia, que está preocupada com sua própria vida. Que só se preocupa com ouro, mas não se preocupa com o ouro puro de Ofir. É cega espiritual. É nua, porque não tem vestes brancas. É cega espiritual. Acha que tem colírio. Sabe? Mas o seu colírio não a deixa ver a verdadeira face de Deus. Não a deixa ver a verdade. Tem vestes, mas espiritualmente está nua. Acha que é próspera, que é rica, mas espiritualmente é pobre. Ela não tem ouro puro de Ofir. Igreja, santifica-te, acorda desse teu sono de morte. Desperta, ó igreja, e Cristo te esclarecerá. Desperta entre os mortos. A igreja de Cristo passará pela tribulação para aprender a obedecer a Deus, para deixar de ser rebelde. A igreja de Cristo sofrerá e Deus está entregando a igreja de Cristo na mão do inimigo. Em pouco tempo, em muito pouco tempo, a igreja de Cristo será entregue na mão do inimigo. Vocês que acreditam em político, inclusive, eu não apoio nenhum político, mas inclusive você que apoia o Bolsonaro, te prepara. Porque Bolsonaro não é de Deus. Não existe político de Deus. Não existe político de Deus. Aquele que usa o poder. Aquele que usa do poder de Deus para se candidatar, para se autopromover, caiu na terceira tentação de Cristo. E o diabo levou a Cristo sobre o monte e mostrou todas as riquezas do mundo e falou: se me adorares, eu te darei tudo isso. E Cristo não aceitou, porque adorará somente o Senhor teu Deus. E a igreja caiu nesse mesmo pecado, que é a cobiça por riqueza, a cobiça por poder, a cobiça por honra, a cobiça por glória. E a igreja caiu na cobiça do diabo. O diabo tentou a igreja no pão e a igreja caiu. O diabo tentou a igreja na palavra e a igreja caiu. O diabo tentou a igreja na cobiça por riqueza, por honra, por glória, por poder, por autoridade, e a igreja caiu. O meu povo está apodrecido. Eis que estou separando os frutos bons dos frutos ruins. Estou separando o joio do trigo. Estou fazendo separação de trevas, de luz e trevas dentro da minha igreja, diz o Senhor. Santifica-te, ó igreja, porque o teu Senhor vem. Mas antes ele purifica a sua igreja. O seu povo está apodrecido. E se você tem um pingo de temor a Deus, abandona tudo que você está fazendo. Abandona tudo e vai te santificar, povo meu. Purifica-te, ó igreja, larga as tuas imundícies, os teus pecados, porque o teu Senhor está irado, e a minha igreja vai provar da ira do Senhor, sim. Mas tem uma boa notícia para você. Você que é fiel a Deus, você que ama a Deus, você que está com medo agora, sabe que essa palavra é verdade, que não está aí zombando, que está aí duvidando, que não está aí duvidando. Vai lá, se arrepende dos teus pecados. Coloca a tua vida em dia. Vai se jejuar, vai se consagrar, vai pedir perdão para Deus. Vai se santificar, ó igreja. Santifica-te, ó igreja, porque o teu Senhor vem. Você que ama o Senhor, foca a tua vida em buscar pelo reino de Deus sua justiça. Porque Deus tem, sim, proteção, salvação. Tem um lugar secreto para a igreja de Cristo que quer obedecer a Deus. Aqueles que amam o Senhor, focarem em buscar, se arrepender dos seus pecados, focarem em buscar
o reino de Deus e sua justiça, por amor a Deus, e focarem em aprender com Cristo a verdadeira graça de Deus, se tornarem verdadeiros seguidores de Cristo, renunciarem esses falsos ensinos, esses ensinos de teólogos, esses ensinos de teologia de prosperidade, essas doutrinas humanas que ensina a pessoa a se santificar segundo a carne, doutrinas humanas. Aqueles que renunciaram aos seus pecados e se santificarem, focarem em buscarem o reino por amor a Deus, mas aceitarem a verdadeira graça de Deus, que Cristo morreu por você porque te ama, e você é salvo somente pela graça, você não é salvo por obras. Não é porque você obedece que você é salvo. Você precisa obedecer porque o pecado destrói a tua vida, destrói a tua família, destrói a igreja, destrói as pessoas. Mas você é salvo porque Cristo te amou, e porque Deus te amou, e porque Ele morreu na cruz por você, porque o sangue foi vertido por amor a você. Se coloque diante de Deus para se santificar, porque para estes, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja de Filadélfia, Deus protegerá esta igreja, a igreja de Filadélfia, aqueles que o Senhor escolheu, no meio da tribulação. Para esses serão protegidos no meio da tribulação. Estes serão aqueles que se tornam como criança e se deixam guiar por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. São seguidores de Cristo de fato. Não são seguidores de bênção. Não são adoradores de mamão. Não estão correndo atrás de Cristo por causa de bênção. Eles estão focados em Cristo para se tornar discípulo, para aprender a obedecer a Deus. Focados em obediência ao Senhor. Estes serão poupados. Não por suas obras. Eles fazem as obras porque eles amam a Deus, porque eles amam ao próximo. Mas eles serão poupados por causa do sangue do Senhor. Esta é a palavra que Deus mandou te entregar. Eu tenho um monte de coisa para te contar, mas eu não posso te contar tudo num único vídeo. Até porque você não teria estrutura para aguentar. Muita coisa Deus tem falado comigo a respeito da tua igreja. Mas o foco da tua vida deve ser buscar o reino de Deus e sua justiça. Arrepende do teu pecado, de todos os teus pecados. Clama a Deus, Senhor, me dá arrependimento. Me purifica, me santifica. Foca a tua vida em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Foca em aprender a buscar a face do Senhor. Foca em aprender e a buscar a sabedoria para você obedecer a Deus. Foca em aprender a buscar a vontade de Deus para a tua vida. Foca em interceder pelo próximo, em evangelizar, em pregar a verdade, que é arrependimento. Jesus veio mandar a gente se arrepender, veio nos mandar nos arrepender dos nossos pecados. E nos ensinar a obedecer a Deus. Jesus não veio aqui para te enriquecer. Ele pode sim te prosperar. Aliás, ele quer sim, ele te prosperou na cruz. Para uns ele tem riqueza, para outros não. Mas prosperidade para todo mundo. Deus sabe o que você precisa aprender. É não lutar por causa de pão. O que você precisa aprender é não deixar o diabo te enganar na palavra. Não deixar homens malditos te enganarem na palavra. Você precisa ser discipulado por Cristo. E você precisa aprender a não usar mais o Evangelho de Cristo em busca de cobiça, de honra, de glória humana, de poder, de riqueza, de dinheiro. A igreja de Cristo caiu nas 3 tentações do Satanás. E é por isso que ela vai passar pela grande tribulação. Muita coisa ainda eu tenho que te contar. Eu peço para você compartilhar esse vídeo, porque a igreja de Cristo precisa saber o que está acontecendo. Por amor a Deus, por amor ao Evangelho do Senhor, por amor a Cristo, por amor ao próximo. Compartilhe esse vídeo.
que Deus fale mais contigo. Eu te convido a orar comigo. Vem orar pela vida espiritual. Durante 13 anos o Senhor me ensinou a focar minha vida em orar pela minha vida espiritual. Aos poucos eu vou te contando o que Deus fez na minha vida. Mas vem orar pela tua vida espiritual. Deixa Deus transformar. Perdão, amados, eu cortei o áudio sem querer. Eu venho te convidar a orar comigo por avivamento, renovo espiritual, santificação, nos preparar para tudo isso que está para acontecer, nos preparar para a volta sim de Cristo, mas depois dessa fase que a igreja vai passar. Vamos nos preparar juntos, por isso eu te convido a orar comigo. Vamos orar por cura espiritual, santificação. E eu peço para você compartilhe esse áudio, esse vídeo, o máximo possível, porque a igreja de Cristo precisa saber o que está acontecendo. Se você tem temor a Deus, se você ama o Senhor, compartilhe esse vídeo, por favor, tá bom? Que Deus fale mais contigo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigada. Fique com Deus, a paz do Senhor. Tchau, tchau.